Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fátima Paiva, mas se vocês quiserem, pode me chamar de Fatinha. Então, eu gostaria de pedir desculpas, né, pela demora desse vídeo, devido que eu tive algumas lives para fazer. Também fiquei um pouco chateada, porque o vídeo anterior teve poucas visualizações, e eu também fiz algumas lives, e aí a semana foi muito corrida, então não deu para gravar o vídeo. Peço desculpas a vocês. E eu gostaria de falar sobre uma pessoa muito importante que me ajudou muito com o tratamento, que foi a doutora Débora. Ela é farmacêutica e ela trabalha numa clínica que trabalha com ozônio. O ozônio, ele ajuda a diminuir o tumor, né? Esse tumor que eu tinha e aí que eu tenho, né? E ele ajuda a diminuir o tumor. E não só o tumor, né? Também tem os efeitos da quimioterapia. E isso me ajudou muito. Ela começou a fazer esse tratamento comigo justamente no mês de julho de 2019. Eu vou deixar aqui, apesar que o ozônio não é só para esse tratamento do câncer, o ozônio também tem os efeitos de diminuir, de amenizar, melhorar o sistema de dor crônica, de artrose, reumatismo, varizes, depressão, entre outros tipos de doença. Então, eu vou deixar o link do Facebook da clínica. Caso alguém tenha interesse em entrar em contato com a clínica, pode até falar que foi indicado por mim, Fátima Paiva, pelo vídeo que viu. E também vou deixar o link do Facebook da Débora também, para que, caso também tenha alguma dúvida em detalhes de informar como é o ozônio, ela pode ajudar, tá certo? Então, agora eu vou começar a falar do vídeo onde eu parei no vídeo anterior, que eu falei que eu ia começar a falar sobre a quimioterapia. E esse vídeo eu gostaria de falar sobre do anterior, que o mastologista me encaminhou para o oncologista. E o oncologista, e chegando lá para marcar a consulta, ele falou que tinha que marcar a consulta o mais rápido possível. E a menina da recepção só marcou para mim somente para o mês desculpa, somente para o mês de novembro. E eu falei, nossa, mês de novembro está muito longe, porque o mastologista pediu urgência nessa quimioterapia. E então ela pediu para mim falar com uma pessoa do setor, e aí eu fui lá, falei com ela, expliquei a minha situação, e ela foi e falou, vou marcar para outubro. Mas outubro seria a primeira consulta, para depois marcar a quimio. E aí marcou para o dia 15 de outubro de 2019, foi marcado, e eu fui na consulta, o médico me prescreveu o que ia ser feito, né, o procedimento que ia ser feito, explicou para mim algumas coisas, não explicou em detalhes, porque vocês sabem que o hospital público não é assim, não explica detalhadamente. Ele praticamente me deu uma receita e falou, caso você passe mal, você vai tomar esse tipo de medicamentos. Então, assim, e aí marcaram a quimioterapia para dia 25 de outubro. E então chegou na data, mas eu pedi a ele que eu precisava de um laudo para o meu trabalho, para que eu pudesse dar entrada pelo INSS. E o médico falou assim, eu falei assim, você trabalha com o quê? Eu falei assim, eu trabalho com recuperadora de crédito, é um serviço estressante. Ele falou assim, então você não pode me dar o laudo hoje? Ele falou, não, você vem aqui um dia antes da quimioterapia, porque eu falei para ele, sexta-feira é a minha quimioterapia, o senhor não trabalha. Então como é que eu vou pegar esse laudo no dia da quimio? Aí ele falou assim, então você vem na quinta-feira, no dia anterior à sua quimioterapia. E aí tudo bem, marcou, eu fui lá, quando eu cheguei lá, ele não estava trabalhando, ele estava num congresso, porque era outubro, era o mês de outubro rosa, e ele estava num congresso. E ele não estava atendendo naquele dia. E aí eu fiquei desesperada, eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar entrada? Como é que eu vou fazer uma quimioterapia no dia seguinte? Como é que eu vou trabalhar na segunda-feira? Como é que vai ser todo esse processo? Eu fui falar com a moça do setor responsável, ela disse que eu tinha que fazer minha quimioterapia, e aí eu falei assim, mas se eu passar mal, eu não tenho condições. Aí a minha sorte, né, que o gerente, ele abonava todos as declarações, né, que eles davam, né, porque a quimioterapia que eu ia fazer no dia 25 ia me dar uma declaração apenas, não ia me dar atestado, e sim só uma declaração. E aí tudo bem, né, e eu falei assim, mas todo o processo que eu vou passar mal, eu vou ter que voltar aqui. Ela falou, você vai ter que voltar. E aí tudo bem.
No dia 25, me preparei e eu fui de trem para fazer a quimioterapia, porque da minha casa até o local do hospital são 2 horas de viagem, 2 horas e 20 minutos mais ou menos de viagem de trem. Eu fui de trem para fazer a quimioterapia. E chegando lá, é um medicamento. Eu vou falar da quimioterapia somente da vermelha, porque como é muito extenso, então é bom falar agora da vermelha, porque eu tive um procedimento de fazer 8 quimioterapias, 4 vermelhas e 4 brancas. Então eu vou falar primeiro da vermelha, que quando eu cheguei lá, você é como se fosse um soro, né? Você senta na cadeira, coloca um medicamento na tua veia e aquele medicamento vai caindo dentro do teu corpo. Ele mata as células boas e as células ruins, né? Porque prejudica toda a sua célula do seu corpo, né? Vai atacar realmente nessa célula cancerígena, mas outras células também vão ficar danificadas. E o que acontece? Chegando lá, eles fizeram todo esse processo, a gente sai de lá muito cansada, o cansaço físico é muito grande, eu senti isso, e é apenas isso que eu senti na hora. E o que aconteceu? A enfermeira lá, as meninas são maravilhosas lá do hospital, na parte da quimioterapia, realmente é um tratamento muito bom, elas são muito animadas, elas animam muita gente. Graças a Deus a gente não tem aquela estresse ali dentro, é tudo muito tranquilo. E aí o que aconteceu? Ela chama uma pessoa da família, né, que vai para fazer a quimioterapia junto com você, porque você não pode ir sozinha. Chama a pessoa e explica o que você pode fazer, o que tem que ser feito dentro de casa. Então, o que aconteceu? Várias coisas que não podia fazer. Você quando faz a quimioterapia, você não pode tomar banho quente, você não pode comer essas frutas com casca, você não pode comer legumes sem esterilizar tudo, os legumes, principalmente folhas, você tem que esterilizar. E assim, quando você vai no banheiro para fazer urinar ou fazer outra coisa, você precisa limpar o vaso com água sanitária, né? E também limpar dentro do vaso, limpar a tábua do vaso, porque aquela urina que você tá tirando a química do teu corpo e tá saindo na sua urina e nas fezes. Então o que acontece? Automaticamente aquilo faz mal para outras pessoas que vão usar o banheiro. Então é necessário que o banheiro seja desinfectado para que outras pessoas possam usar. O papel você tem que jogar dentro do vaso, dar 3 descargas, evitar tudo isso, né? E a pele começa a ressecar, entre outras coisas. A minha quimioterapia, a vermelha, foi muito ruim. Quando eu fiz numa sexta-feira, chegou no sábado e no domingo, eu passei muito mal. Muito mal é vômitos mesmo. E o médico, ele passa uns medicamentos fortes para você tomar. Só que o meu estômago, por mais que eu tomava o remédio batia no meu estômago e voltava. Eu não conseguia administrar o remédio e eu fiquei passando mal. Tudo que eu comia eu vomitava, eu não conseguia beber água, eu não conseguia me alimentar. Isso, eu tô falando da quimioterapia da vermelha, porque tem pessoas que não sentiram nada, é de organismo para organismo. O meu organismo não aceitou a quimioterapia vermelha, foi muito difícil. Eu passei esses 2 dias passando muito mal, vomitando muito, sofrendo muito, não conseguia me alimentar de jeito nenhum, não conseguia comer nada. E assim, um enjoo o tempo todo, um mal-estar, uma fraqueza, eu não conseguia levantar da cama, eu só queria ficar deitada porque eu estava muito fraca, debilitada. Então, quando fui na segunda-feira, eu tive que ir no hospital, né? Chegou lá na segunda-feira no hospital para pegar o laudo. E aí eles falaram que eu precisava, que já que eu estava passando muito mal, que eu precisava ir num pronto atendimento que tem lá, que os médicos ficam tipo uma emergência. Só que esse pronto atendimento só atende de segunda a sexta, não atende finais de semana. E aí eu fui. E a médica foi muito boazinha, graças a Deus ela me ajudou muito. Eu falei para ela que eu tava passando muito mal, que eu tava vomitando até água, que eu não conseguia beber água, eu não conseguia comer, eu não conseguia fazer nada. E ela me deu um medicamento na veia, que o medicamento foi assim, maravilhoso. Só que ela prescreveu esse medicamento, meu esposo perdeu a receita e eu não pude comprar. Quando eu vi esse medicamento, eu comecei a melhorar.
mais ou menos 30 minutos depois, eu comecei a melhorar, eu já comecei a sentir necessidade de querer comer alguma coisa. Eu pedi meu esposo para comprar um biscoito, eu comecei a comer com muito medo, lógico, né? Mas eu comi, foi ficando no estômago, o enjoo passou, eu melhorei bastante. Que aí eu me habilitei, eu só estava muito cansada e eu precisava ir lá no médico para pegar o laudo. E nisso eu consegui pegar o laudo com ele, com muito custo. Eu fiquei no hospital de 7 da manhã até 2 horas da tarde, que foi aí que eu consegui pegar o laudo com ele. E aí, realmente, a quimioterapia, o médico, eles lá da quimioterapia, eles fazem essa quimioterapia de 21 em 21 dias. Então, assim, graças a Deus não é todo dia, graças a Deus não é toda semana, é de 21 em 21 dias, praticamente são para quase 30 dias, né? Então, assim, quando eu melhorei, eu fiquei ótima, eu me senti muito bem. Eu comia de tudo e aí eu comecei a me alimentar bem. Por quê? Porque antes de você fazer a quimioterapia, você tem que fazer um exame de sangue. Se as plaquetas, se os... tem um grau que eu não lembro agora, mas quando eu lembrar eu vou falar, que é um exame de sangue que você faz que tem que estar alto. Não é a plaqueta, é um outro nome do nome do exame, que tem que estar alta, tem que estar mais de 3.000, porque se tiver menos de 3.000, você não pode fazer. Então, aí eu me alimentava bem. O que eu botei na minha cabeça? Como eu fiquei muito enjoada, eu não comia doce. Eu comia muita frutas, eu comia legumes. Então, assim, e eles falavam mesmo que é bom você se alimentar bem, comer muito legumes, frutas. Então, eu passei a me alimentar depois que eu parei de passar mal. Parei de passar mal, comecei a comer bem, bem, bem mesmo. Então, assim, para se preparar para a próxima, né? E aí, na próximas quimioterapias que teve, aconteceu de eu melhorar muito, de eu já saber, mas só que, assim, o mal-estar sempre vinha. Todas as minhas quimioterapias vermelhas, eu passei muito mal. Teve uma quimioterapia que eu fiquei 8 dias vomitando. Essa foi uma das piores. Por quê? Porque o hospital é distante. E para você ir para o hospital, deslocar pessoas, porque assim, graças a Deus, eu tenho até que agradecer a Deus pelas pessoas que me ajudaram muito. Porque na primeira quimioterapia, eu fui de trem. Só que essa minha amiga Débora, que é a doutora Débora, ela achou assim desumano eu ir de trem, voltar de trem. Então ela fez nós temos um grupo, né, na igreja, ela fez um movimento pelo WhatsApp pedindo às pessoas quem poderia ajudar em me levar e trazer de volta de carro. Porque, gente, é muito importante as pessoas ajudarem essas pessoas que têm câncer, porque é muito sacrificante. Se o hospital é muito longe, é muito difícil você ir a pé, de ônibus, entendeu? Condução barulhenta, muito estresse, você fica muito transtornado. Então, é bom você sempre ajudar o outro, ajudar o próximo, entendeu? Nesse sentido. Se você tem uma disponibilidade, se você tem um carro, se você pode ajudar alguém para levar e para trazer, ai, beleza, isso vai ser muito bom, sabia? Porque isso é muito importante. Eu tive muitos amigos que me levaram, ficaram lá no hospital, porque a gente chega no hospital, o hospital não é assim um mar de rosas, hospital público, você fica o dia inteiro lá. Quando eu ia fazer quimioterapia, eu chegava lá tipo 6 horas da manhã, eu saía tipo 4 horas da tarde. Era o horário que eu saía. O mais cedo que eu saí foi 3 horas da tarde. Então sempre foi assim para fazer quimioterapia. A gente espera muitas horas lá, ó, esperando, porque era muita gente para ser atendida. Então, o negócio é esperar, não se estressar e não se aborrecer. Então, esses amigos que me ajudaram, eles ficaram lá o dia inteiro. Eles disponibilizaram o dia deles de ficar lá o dia inteiro. São pessoas que me ajudaram, que foi o Júnior, a Silmara e o marido dela, o Marcos, entendeu? São pessoas que eu não recordo, porque muita gente, porque minha cabeça é muito ruim. O Alexandre da Élica, que me ajudou muito, que foi comigo lá. Eu não consigo lembrar das pessoas assim, porque
a quimioterapia também mexe muito com a sua memória. Então, tem muitas coisas que eu não consigo lembrar. O Carlos da Angélica, que me levou também para fazer a quimioterapia, o Carlos da Letícia também me levou. Eu estou dizendo os nomes assim, mas são pessoas que estão vendo esse vídeo, que vai saber quem é, entendeu? Que é todos os amigos de igreja, irmãos de igreja. Então, assim, mesmo que você tenha um parente, um irmão, um tio, um sobrinho, alguma pessoa que você possa ajudar de alguma forma, vai ajudar. Vai tentar ver se está precisando de alguma coisa, porque isso é importante. Não só os amigos, como os familiares. Tem que dar um apoio, porque é um momento difícil, um momento de muita fragilização, que a pessoa precisa estar ali com pessoas que estão levantando ela, ajudando ela. E esses meus amigos, eles me ajudaram muito, porque não só os amigos que me ajudaram a levar no hospital, mas teve pessoas que me ajudaram. Por exemplo, antes de eu começar a fazer a quimioterapia, a minha geladeira pifou, eu fiquei sem geladeira, as bicicletas do meu marido foi roubada, as 2 bicicletas, e a gente não tinha condições porque ele estava desempregado e a minha filha também desempregada. Então, só eu que trabalhava em casa. Então, assim, foi toda essa turbulência toda devido que esses amigos me ajudaram muito, fizeram uma contribuição, cada um deu alguma coisa para alimentos, deram cesta básica, deram alimentos de carnes, pessoas que me deram carnes, me deram legumes, frutas, muita gente me deu legumes, frutas, entendeu? Me ajudou muito mesmo. Tá? E assim, essa ajuda é importante. E então, pessoas com orações também, orando muito por mim, pela minha recuperação a cada quimioterapia, isso também foi muito bom. Teve pessoas que me ajudaram financeiramente, de dinheiro, que fizeram depósito da minha conta que eu não conheço. Pessoas que deliberadamente, porque eu precisava comprar uns medicamentos, eu precisava de alimentação, e pessoas que iam lá, depositavam dinheiro que eu nunca vi a pessoa. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pelos esses anjos que colocou na minha vida, entendeu? E assim, toda essa trajetória teve também a parte do laudo que eu levei para o INSS, que foi uma das coisas muito importantes também quando eu cheguei lá no INSS. É um caso que eu gostaria de contar, porque foi logo no começo da quimioterapia. Eu ajoelhei no chão, porque as pessoas viviam falando que mesmo a pessoa com câncer ia dar indeferido o INSS. Eu ajoelhei e pedi a Deus que colocasse os anjos lá no posto do INSS, que acampasse seus anjos lá, que pedisse misericórdia, que a pessoa que me atendesse foi uma pessoa de Deus para me ajudar. E foi aonde que aconteceu. Eu fui lá, eu estava muito nervosa, e o perito do INSS me atendeu e ele falou assim, pelo que os exames que eu vi aqui, a senhora está com câncer desde maio. E eu falei assim, sim. Eu falei, mas desde maio a senhora está com câncer e agora que a senhora veio para o INSS, e eu já fiquei preocupada, com medo, achando que ele ia falar que não ia dar deferido, né? Que ia dar indeferido por causa desse caso. E, no entanto, ele e falou assim, como a senhora trabalhou esse tempo todo, desde maio, sabendo que está com câncer, o que a senhora faz? Eu falei assim, eu sou recuperadora de crédito, eu trabalho com cobrança. Nossa, piorou. Como a cabeça da senhora ficou esse tempo todo, desde maio? Isso foi em novembro que eu fui no INSS, para dar entrada no INSS. E ele falou, desde maio que a senhora está trabalhando até agora. E aí eu falei assim, eu fiz quimioterapia dia 25, olha, ainda fez a quimioterapia e agora que a senhora está dando entrada. Eu falei assim, porque houve uma turbulência referente ao laudo para conseguir no hospital. Ele falou assim, esquece trabalho, se dedica à sua doença, se agarre com Deus. Quando ele falou isso, Deus estava ali naquele momento. E foi um momento, assim, maravilhoso. Sabe que tirar um peso das suas costas? Porque realmente, eu estava trabalhando, eu entrava para trabalhar, eu tinha que deixar o problema do câncer para trás. Porque eu tinha que ser forte, eu tinha que ter determinação, porque tinha pessoas desempregadas na minha casa e eu precisava daquilo, do trabalho. Mas o hospital estava com aquela burocracia toda de me dar o laudo. Mas graças a Deus, sabe o que ele falou para mim?
Ele falou, vai dar deferido. Eu vou te dizer até qual dia que você vai ficar encostada pelo INSS. Oi, gente. Então, meu celular descarregou. Então, agora eu vou dar continuidade, né? Então, como eu estava falando anteriormente, que ele falou que ia dizer até qual dia que eu ia ficar encostada pelo INSS. E a data foi, ele falou que desde 7 de novembro, né, que eu estava lá, até dia 30 de abril de 2020, que eu ia ficar encostada pelo INSS. E assim, isso me deixou muito feliz, graças a Deus, sabe? Ele falou, cuida da sua saúde. Cuida da sua saúde, esquece trabalho, agora você vai se dedicar a se curar. Que Deus te abençoe. Então, assim, eu vi que ali tinha um mover de Deus na minha vida. E graças a Deus, Ele está sempre comigo, né? Sempre me amparando, me ajudando nos momentos mais difíceis. E Ele ouviu o meu clamor, né? Então, gente, esse vídeo, né, eu falei somente da quimioterapia vermelha, e no próximo vídeo eu vou falar da quimioterapia branca, né, que eu achei melhor dividir em dois para não ficar um vídeo muito extenso. E eu gostaria de pedir a vocês para divulgar o vídeo, para caso as pessoas que entrarem para ver o vídeo, se inscrever aqui embaixo, tem um inscrever-se em vermelho. Clica nesse botão que automaticamente você já vai estar inscrito no canal. Não esquece de dar um like, né? Porque a visualização do vídeo é muito importante através desse like, né? Que você apertar aí o like. E isso é importante para que eu possa divulgar o vídeo para outras mulheres. Compartilhe esse vídeo também, gente, com outras pessoas, com outros amigos, porque às vezes tem alguma pessoa que está precisando visualizar essas informações. Porque às vezes tem algum parente na família que está passando por esse processo de câncer e o outro nem tem noção do que essa pessoa está passando. Então, isso é importante, tá bom, gente? Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.